pessoal, bem-vindos ao canal Viagem e Cultura. Hoje você vai conhecer mais um lugar, é dia da Grécia. Eu cheguei pelo aeroporto de Atenas, de lá até o meu hotel que ficava na região do centro foi em torno de uns 45 minutos, é um pouco longe o aeroporto do centro. Fiquei num hotel bem ali na região central, essa é a vista da varanda, pôr do sol em Atenas. E lá da varanda do meu hotel eu consegui avistar o Pártenon, a Acrópole, a grande atração da Grécia, a cidade antiga. E essa é a visão noturna do mesmo lugar. Como eu cheguei à noite, aí eu só jantei e fui descansar para no dia seguinte poder fazer os passeios. Nesse dia eu já jantei uma especialidade grega que se chama souvlaki, que é como se fosse assim um cone com iogurte, queijos, verduras, tomate, pepino, batata frita e, para quem gosta, carne. No meu caso, como eu sou vegetariana, eu comi o souvlaki vegetariano, mas é uma especialidade lá da Grécia. Então já experimentei essa comidinha na chegada. No dia seguinte, eu fui conhecer a Acrópole, que é a parte da cidade antiga onde ficavam as maiores construções. Você pode comprar o seu ingresso antecipado ou comprar lá na hora. Se você for em período de alta temporada, eu aconselho que você compre antecipadamente. Aí, como vocês me conhecem, sabem que eu gosto de aproveitar cada momento, eu tinha que ir na Acrópole de grega. Veja eu vestida de grega nas ruínas gregas. Gente, eu me diverti. O pessoal até tirava foto comigo achando que eu trabalhava lá no lugar. Mas eu levei de São Paulo uma roupa, preparei especialmente para ter um dia de grega. E eu tirei fotos em vários lugares ali, nas ruínas, lá em cima no Pártenon, que é um templo dedicado à antiga deusa Atena. Vocês sabem que os gregos, eles tinham um panteão de deuses, eles eram politeístas. Então, tinham deuses para tudo quanto é coisa, né? Então, Deus do vinho, Deus da beleza, Deus da fertilidade, Deus da guerra, Deus do teatro e assim vai, né? Tudo eles tinham um Deus lá. Aí, pessoal, depois que eu já tinha tirado várias fotos, que eu já tinha visto lá todas as construções, me avisaram, né? As seguranças do local me avisaram que eu não poderia ir vestida de grega. E eu não sabia disso, porque diz que não pode ficar caracterizado lá. Enfim, eu obedeci, mas eu também já tinha tirado todas as minhas fotos e aproveitei. Lá de cima da Acrópole dá para você ver a cidade lá de baixo, dá para ver Atenas inteira lá de cima. É muito bonita a vista. Uma outra coisa que dá para você avistar lá de cima é o Templo de Hefesto, que fica lá embaixo e ele está muito bem preservado. Quando você chega lá nesse parque da Acrópolis, antes de você chegar lá em cima, na parte alta, você passa pelo Teatro de Dionísio, passa também por uma construção muito bonita, né, conforme você vai subindo assim, que é o Teatro ou Odeon de Herodes Ático, também muito bonito. Olha como estão preservadas estas construções. E, gente, é tudo feito em mármore. Tem até algumas partes que eles estão restaurando agora. Foi muito bonito conhecer essa cidade antiga, mostrando as características dessa civilização. Você lá vê vários objetos, esculturas. É muito bonito, imperdível esse passeio em termos históricos. Daí, como eu já estava com fome, nós decidimos ir num bairro ali próximo para poder almoçarmos. Então, nós fomos no bairro de Placa, que tem umas casinhas muito bonitinhas, ruas muito charmosas. E eu fui almoçar num restaurante maravilhoso que você até enxerga ali a Acrópole, né, de onde você está, e comi as especialidades gregas. Comi a salada grega, que é típica de lá. Ela vem com tomate, pepino, cebola roxa, queijo feta, que é um queijo específico lá da Grécia, e azeitonas, com muito azeite, uma delícia. Tem também uns charutinhos de ervas, não vem carne moída. E para quem come carne, tem a moussaka, né? Que é aquela, como se fosse uma lasanha, mas na verdade ela é feita com batata, berinjela, carne moída e molho. Uma delícia. Eu, como não como carne, comi só a parte da berinjela e da batata. As montanhas da Grécia são muito ricas em mármore, então você anda por ruas de mármore, tudo lá é de mármore, assim, sabe? É uma fortuna você comprar alguma coisa de mármore, né? Lá tá no chão, assim, pra você andar por cima. E quando a gente desceu tudo, tinha lá o quê? Um espartano.
um soldado de Esparta, que era uma das cidades da Grécia. Vocês se lembram das cidades-estados da Grécia que a gente estudou na escola? Atenas, Esparta, Corinto e assim vai. Pois é, aí está um guerreiro espartano, inclusive olhando para uma grega, dá uma olhada. Depois de almoçarmos, a gente foi dar uma volta ali para aquela região mais baixa e nós visitamos a Ágora, que era um tipo de praça onde acontecia tudo ali, onde aconteciam bazares, onde aconteciam conversas, discussão dos filósofos, tudo acontecia nessa praça central que se chamava Ágora. Depois do almoço, eu quis visitar uma região que se chama Aerópago. Essa região fica numa colina também, fica numa região mais alta, e era um local onde as pessoas, como se fosse um auditório, vamos colocar assim, né? Onde as pessoas se reuniam ali para discutir ideias, para entender melhor o que algumas pessoas expunham. Vocês sabem que a Grécia é o berço da filosofia, né? Então, as pessoas pensavam muito, refletiam muito sobre várias coisas, sobre a vida, enfim. Quando eles tinham alguma coisa nova para falar, eles iam para esse aerópago. E quando o apóstolo Paulo chegou em Atenas para pregar o evangelho, todo mundo ficou meio assim, né? O que ele está falando? Porque eles tinham vários deuses, e aí chega Paulo falando de um Deus único que criou o universo e que enviou seu filho. Para eles era uma coisa nova aquilo, né? Eles falaram, vem aqui para a gente ouvir o que você tem para falar. E ele subiu nesse aerópago e ali ele pregou sobre Jesus. Inclusive tem até algumas inscrições ali mostrando que esse realmente é o local onde ele esteve ali falando. E tem uma vista muito bonita ali do aerópago para um parque, é uma vista de natureza muito bonita, e para a cidade da Acrópole. Vai ter um programa mais para frente que eu vou falar só sobre as viagens missionárias de Paulo. Então, eu vou falar sobre várias cidades que ele visitou na Grécia, na Turquia e várias outras, e você vai entender bem como que foi essa trajetória desse apóstolo falando do Evangelho. Depois eu fui para a Praça Monastirac, que é uma praça muito conhecida lá. Tem inúmeros cafés, restaurantes, lojinhas, feirinhas. Ali é o fervo, vamos colocar assim, de Atenas. Tanto de dia quanto de noite é super cheio. Tem vista para a Acrópole, então as pessoas se interessam por esse local. Eu visitei uma praça onde existe o monumento de Lisícrates, que ele construiu esse monumento comemorando a vitória do filho dele numa disputa musical que tinha. Você sabe que os gregos davam muito valor às artes, né? À música, à escultura, à pintura, ao pensamento. E essa era uma praça onde muitos intelectuais, inclusive filósofos, ficavam ali filosofando. À noite, eu decidi fazer uma noite grega e eu fui numa taverna chamada Taverna Caloquerinos. Gente, eu recomendo, é um lugar muito legal, muito família, assim. Você tem ali um jantar típico, então você escolhe as coisas que você quer comer da comida típica grega. Gente, uma coisa mais deliciosa que a outra, uma coisa que você não pode deixar de experimentar o iogurte grego. Ele é maravilhoso. Não é que nem o do Brasil, é mais maravilhoso. Tanto salgado, temperado, quanto doce. Então, toda a refeição lá eu comia iogurte. E aí, no meio do jantar, começa um show. Eles tocam músicas gregas, tem uma cantora, tem danças gregas. Inclusive, tem uma hora que eles chamam a gente para dançar junto. Dá uma olhadinha aí. Gente, eu amei. Entrei na personagem ali grega dançando. E por fim tem a dança típica da quebra de pratos. Então, conforme eles vão dançando, num certo ritmo da música, eles atacam pratos assim e quebram, né? Isso é bem típico lá da Grécia. Eu sei que foi uma noite maravilhosa, vale muito a pena, viu? No dia seguinte, eu fui visitar o Parque Nacional de Atenas. Vocês sabem que para mim, se não tiver uma natureza, uma planta, um bicho, né, não sou eu. Aí visitei esse parque muito bonito. Achei uns peixinhos lindos, vermelhinhos. Inclusive, eu sentei num banco estilo jônico. Vocês sabiam que as colunas gregas que foram desenvolvidas para a sustentação dos edifícios, o finalzinho delas tinha várias características. O estilo dórico, o jônico e o coríntio. Então, o dórico é aquele mais liso, o jônico é aquele que faz que nem se fosse um círculo do lado, e o coríntio é aquele mais elaborado, com várias estruturas como uma flor se abrindo. Pois é, então eu estava sentada num banco de uma ruína jônica, nesse Parque Nacional de Atenas.
Atravessando o parque, você chega na região do Estádio Olímpico. Afinal de contas, as Olimpíadas começaram aonde? Na Grécia. Esse não é o primeiro estádio olímpico que existiu, porque foi bem na antiguidade. Mas esse é o estádio que renovou agora o espírito olímpico e voltou com essa competição das Olimpíadas, comemorando a união entre os países. Nesse dia era domingo. E domingo às 11 horas da manhã, toda vez tem a troca da guarda, que é bem bonita a troca da guarda deles. Então, se você estiver lá num domingo, você aproveita para ver também essa tradição grega. Conforme você vai andando pela cidade, tem esculturas por todos os lados. Inclusive no metrô você vê muita arte. Olha eu de grega andando no metrô. Uma grega de mais ou menos 500 a.C. andando no metrô atual. Depois eu fui visitar o Museu da Acrópole, que é uma coisa assim que você precisa visitar para entender melhor a história. Eu sou apaixonada por história, então quando eu estou num lugar eu quero saber tudo, quero saber a história, quero saber a geografia do lugar, eu quero saber a cultura, eu quero saber tudo. E falando em cultura, eu achei uma sacolinha lá que tinha várias expressões que ajudavam a gente, sabe? Tipo, obrigada, por favor, sim, não. Então aí tá para vocês verem as expressões e a tradução em grego. E esse é o alfabeto grego, como vocês podem ver, não é muito fácil, né? Enfim, fui para o Museu da Acrópole e, gente, lá tem muita, muita cultura. Tudo isso que vocês estão vendo aí que eu estou passando foram encontrados nas ruínas antigas de Atenas. Tudo aquilo que a gente estuda ao longo da história desses povos, pois é, tudo isso foi encontrado e muitas coisas mais estão sendo encontradas, escavadas pelos arqueólogos. Inclusive tem escavações ali subterrâneas, bem embaixo do museu, que você vê como que era a cidade antiga, as casinhas. Olha, muito rico em informação cultural esse Museu da Acrópole. Fora que depois você pausa para tomar um café com vista para a Acrópole dentro do museu. Pela cidade você vê várias igrejas ortodoxas gregas. Depois eu reservei um dia para ir visitar Corinto, que é uma outra cidade da Grécia, inclusive uma cidade onde o apóstolo Paulo esteve, para a qual ele escreveu a carta aos Coríntios, que também vou falar no programa das viagens missionárias, mas eu vou passar para você aqui mais ou menos como que é essa cidade. Primeiro fiquei emocionada de ver a placa Corintos. Falei, gente, eu estou entrando na Bíblia e no livro de história. No caminho para Corinto, você também avista à sua esquerda, onde teve a Batalha de Salamina, que foi aonde os persas e os gregos lutaram e os gregos tiveram vitória. Bom, lembra lá da história. Antes de chegar na cidade de Corinto, nós passamos pela região do Canal de Corinto. Gente, que coisa linda! Olha a cor dessa água, isso é mar. Olha a cor dessa água desse canal de Corinto. Ele liga duas partes de mar que, se caso ele não existisse, tem que dar toda uma volta e demora muitos dias. Assim, em poucos minutos facilita ali o transporte das embarcações. Você pode parar ali para tirar fotos, você atravessa a ponte, né? E pode tirar fotos ali de cima da ponte. Eu achei linda essa região do canal de Corinto. Vale a pena você parar para admirar. Chegando na cidade de Corinto, essa é a Corinto atual, e aí nós chegamos na região das escavações. E aí está a Corinto antiga. Eu fiquei muito emocionada de estar aí, que eu estudo muito sobre Corinto na Bíblia, né? E aí você está lá naquela região muito interessante. Inclusive, tem uma parte lá que eles sabem exatamente onde o apóstolo Paulo pregava aos coríntios, né? Que é essa região que eu estou aí. Até o nosso guia leu a parte de Coríntios 13, lá onde fala do amor. Nossa, gente, foi tudo muito emocionante. Aí tem uma parte aí também que tem um versículo que ele fala. Então ficou eternizada a passagem do apóstolo Paulo por Corinto. E lá também tem um museu de Corinto, onde mostra, né, coisas que foram encontradas nessas ruínas, como eles viviam na época, os seus objetos pessoais, quadros de mosaicos, esculturas, é tudo muito lindo. De Corinto, nós fomos para Nápoles. É até difícil de falar essa palavra, né? Mas enfim, é uma cidade que logo depois da independência da Grécia foi a primeira capital, mas é uma cidadezinha muito bonitinha, charmosa, à beira do mar Egeu. Nós fomos almoçar ali, à beira-mar. Caminhamos bastante por ali, conheci essa cidadezinha tão bonita e na hora do nosso almoço tinha um músico que ficava atrás de mim ali, percebam aí à direita. Ele tocando enquanto a gente almoçava. Aí eu comi o queijo feta grelhado
E também iogurte, pão pita, que não podia faltar em nenhuma refeição grega. Nápoles fica na península do Peloponeso. Depois eu peguei um avião até Santorini, porque eu fui visitar algumas ilhas gregas, mas isso vai ficar para um programa que vai falar especificamente sobre as ilhas gregas. Eu só quero passar assim bem rapidinho para você ver as belezas de Santorini. Uma ilha maravilhosa, com casinhas branquinhas. Essa é a vista do meu hotel beira-mar. Ai, que maravilha! É muito bonitinha a ilha de Santorini. Vale a pena você passar alguns dias lá. Tem a parte de Fira, que é a região central, onde você pode visitar ali, ficar de frente para um vulcão. E olha que coisa, eu tomei um suco de cacto na ilha, que é muito abundante lá, bem exótico. Mas enfim, é uma ilha muito bonita. Dá uma olhada nas imagens, só para você ficar com vontade de conhecer e de assistir o próximo programa das Ilhas Gregas, que eu vou falar especificamente sobre Santorini, Mykonos e Chios, que são 3 ilhas gregas que eu fui visitar. Tem também a parte de Oia, que é aquela parte onde tem as casinhas com as cúpulas azuis e onde o pessoal assiste ali o pôr do sol. Depois fui para uma outra ilha, que é a ilha de Mykonos, também igualmente maravilhosa. Primeiro eu peguei um barco que levava a gente de Santorini até Mykonos. Chegando em Mykonos, a gente pega um ônibus, que na verdade não é um ônibus, é um water ônibus, né? É um barquinho que é um ônibus que te leva para as regiões centrais ali de Mykonos. Gente, essa região aí é um vento. Olha o meu cabelo aí. O Mar Egeu é conhecido pelos seus ventos, né, fortes. E aí a gente vai com esse barco, vai conhecendo ali essa parte costeira da ilha, tão bonitinha, parece uma ilha de brinquedo, tão bonitinha que ela é. Aí a gente conhece ali a região do Porto, que é a região bem central. As suas ruínas são maravilhosas. Ela tem a região ali dos moinhos de vento, que é muito emocionante quando você chega e vê assim, sabe? É linda a visão, linda, linda. Inclusive aí dizem que é um dos melhores pôr do sol do mundo. Eu realmente fiquei extasiada com esse pôr do sol, coisa linda. Fui visitar a parte da Little Venice, que é uma região ali onde tem restaurantes, você pode esperar anoitecer ali, jantar à beira-mar. Eu fui visitar também a ilha de Chios, uma ilha muito bonitinha, que eu vou falar no próximo programa também, mas só para você dar uma olhada, a área dos moinhos de vento, o bairro de Cambos, que é um bairro mediterrâneo com suas casinhas de pedra e produção de frutas cítricas, o bairro medieval, onde tem labirintos ali de casinhas, o bairro de Pirge, onde tem as casas decoradas em cinza e branco, muito bonito, e o ponto alto de Chios, que é Mavravolha, a Praia Negra. É uma praia vulcânica onde o seu solo é pretinho. Você não pode perder. Para terminar, eu fui para uma cidade costeira, uma cidade de praia que se chama Artemida, que é o point das praias lá da Grécia. Um lugar muito gostoso. Comi comidinhas gregas de novo. Um bolinho de abobrinha com iogurte, gente, que maravilha que tava. Um café grego, vocês sabem que o café grego é encorpado e o pó vem junto, né? Não é que nem o nosso que é filtrado, mas é uma delícia o café deles. Me banhei ali no Mar Egeu e me diverti nessa praia maravilhosa. Pessoal, e o que eu trouxe de lá de lembrancinhas? Olha, eu trouxe uma coluna jônica, lembra que nós já aprendemos, né? Tinha que trazer, né? Porque é muito bonitinho, muito típico de lá. Trouxe também um teatro, né? De Atenas, olha, tá vendo? Ruínas, né? De um teatro, muito fofinho. De Corinto, eu trouxe um livro que fala sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo, em português, eu consegui encontrar, tinha em todas as línguas lá. E também lá vende muitas roupinhas, né, bem típicas da Grécia, assim, sabe? Estilo de praia, estilo de tons pastéis, eles usam muito branco, muito azul, ó. Inclusive esse lencinho aqui de peixinhos foi lá que eu comprei. Aí tem vários tipos de blusas, né? Então teve essa aqui, ó, com bordados, né? Tem também várias saias, né? Brancas, roupas brancas, batas, né? Tudo um tecido assim muito gostoso, muito de praia mesmo. Então se prepare para trazer várias comprinhas de lá. Então, pessoal, eu te convido a conhecer a Grécia. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus.